noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. A Sandra me ligou essa semana, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, um mês que mundialmente é reservado para as atividades de conscientização e prevenção do suicídio. E ela então pediu para que nós preparássemos uma reflexão para hoje, falando sobre o suicídio. Mas eu, reflexionando sobre como que eu iria montar essa palestra, eu pensei primeiramente que hoje eu não falaria sobre as consequências espirituais do suicídio. Porque teoricamente falar sobre consequências espirituais do suicídio numa casa espírita seria, ou pelo menos deveria ser, chover no molhado. Porque falar de suicídio à luz da doutrina espírita deveria ser falar indiretamente de vida. Porque nós precisamos começar a tratar o suicídio como um assunto de prevenção e não de horror ou de terror, como ele realmente é. Uma família assolada pela morte já traz um destroçamento muito grande. E quando essa morte chega através do suicídio de um ente querido, o abalo é muito, mas muito maior. Por vários motivos. Entre eles, um dos principais, é a nossa dificuldade como ser humano de lidar com a morte. O instrutor Albano Metelo, no livro Obreiros da Vida Eterna, anotou: nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. Porque cada um guarda em si um jeito diferente de lidar com a morte, um medo diferente, um conhecimento diferente, mas elas sim abalam todos nós, principalmente em relação ao suicídio. Participando de uma reunião mediúnica alguns anos atrás, eu me lembro muito bem, nós estávamos em volta de uma mesa um pouco maior do que essa, e num dado momento o médium começa a grunhir silenciosamente, e um odor que começou muito suave e foi aumentando, começou a incomodar, porque era um odor muito fétido, muito podre. E quando aquele cheiro tomou conta de todo o salão, o médium explode em gritos de dor. E no desespero começa a gritar: pelo amor de Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus, não deixa, eles estão me comendo inteira, eles estão me mastigando, eu não consigo, eu estou sufocada, pelo amor de Deus. E eu atendendo aquele espírito, por mais de 5 minutos, ele sequer percebeu que eu estava tentando me comunicar com ele. Foi necessário que eu pedisse ajuda para os mentores do trabalho, para que interviessem naquela situação que mais ou menos uns 5 minutos depois, ela, que se identificou como espírito de uma mulher, começou a narrar a sua história de dor. Ela disse que tinha 21 anos e que no Réveillon da virada do século, portanto de 1999 para 2000, ela comemorava junto com o noivo, amigos e familiares no playground do prédio onde ela morava. E lá pelas altas horas da madrugada, já embaladas pelos vapores do champanhe, ela percebe que o noivo sumira. E ela procura, intuitivamente ela subiu até o apartamento. E entrando no apartamento, ela flagra o noivo na cama com a melhor amiga dela. O choque e o desespero foi tão grande que o que ela mais quis fazer naquela hora foi tomar uma atitude que atingisse a ambos. E ela tomou veneno e se matou.
Portanto, 2017 e 2018 já faziam quase 18 anos que aquele espírito vivenciava aquele looping de recordações sem conseguir se desvencilhar psiquicamente do corpo. E ela sentia não só as dores da corrosão do veneno que ela tomara, como o sufocamento do caixão e as bactérias atacando o corpo dela. Naquela mesma noite, em outra manifestação, o espírito gritando terrivelmente: não me deixa cair, me segura, eu estou caindo, não me deixa cair, eu estou segurando. E naquele desespero, naquele grito de vou cair, não me segura, demonstrando um horror muito grande de uma recordação, repito, em looping, do momento em que eles se precipitaram da sacada de um prédio. Manifestou totalmente abertado, cego, porque bateu a cabeça, e sem condições absolutamente nenhuma de ser atendido, porque quando o espírito de um suicida é trazido às reuniões mediúnicas, eles vêm justamente para que o choque anímico na manifestação com o médium permita com que eles possam, ao menos, serem atendidos, porque infelizmente deverão enfrentar as consequências das escolhas que fizeram. Quando nós vemos uma realidade dessa, que pouca gente tem condição de perceber ou de vivenciar, sinceramente a vontade que dá de sair de lá gritando para que ninguém cometa suicídio, por pior que seja a situação que a pessoa esteja vivendo. Por isso que é importante nós começarmos a trabalhar e a falar de suicídio, porque existe um tabu, um acordo velado, principalmente na imprensa, para que não se fale de suicídio, para evitar o efeito mimético, identificado ainda no século XVII, quando um dos best-sellers do romantismo mundial, As Desventuras do Jovem Werther, que é um livro que narra a história de um jovem que, não correspondido pelo seu grande amor, se mata. E eles notaram que depois que esse livro saiu e foi muito vendido, houve um aumento muito grande de mortes por suicídio de jovens, mais ou menos na mesma situação e usando o mesmo modo operandi do personagem do livro. E eles vieram ao longo da história observando que quando a mídia noticia o suicídio de uma celebridade e fala sobre os motivos e os detalhes da morte, entre aspas, inspira pessoas a fazerem o mesmo. Por isso que se evita falar, que se evita discutir o assunto, e quando uma celebridade se mata, apenas noticiam que tal pessoa foi encontrada morta no quarto do hotel, não falam o motivo, não falam porquê, e nisto vai se criando um tabu de não falar sobre suicídio. As pessoas evitam falar. E olha que interessante, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estava em São Paulo, e eu me lembro até o local. Eu estava logo abaixo da Avenida Paulista, ali perto do MASP, ouvindo no carro a Rádio CBN, uma rádio de notícias. E lá um discurso, uma discussão entre os apresentadores, quando eu ouvi uma das repórteres mais importantes do Brasil dizer: nós da imprensa precisamos começar a falar de suicídio. Porque eles estavam chocados, porque naquele dia, por segunda vez, em menos de 10 dias, pouco mais de uma semana, um adolescente havia se matado numa escola de classe média alta de São Paulo, por bullying. Então, quando os casos atingiram a classe média alta, e o volume de suicídio tem crescido assustadoramente, principalmente entre crianças e jovens, lamentavelmente eu tive a notícia que há 2 dias aqui em Jataí, um adolescente de pouco mais de 15 anos tentou se matar, por motivos parecidos
com esses. Então, esse aumento de caso faz com que as pessoas comecem, então, a querer discutir o assunto, achar soluções. Porque nos 12 meses do ano se tira um para falar de suicídio. Quando a dengue é falada o ano inteiro. Quando a AIDS é falada principalmente no carnaval, mas no ano inteiro. E essas discussões, essas propagandas têm feito os números caírem. Por que não do suicídio? É necessário a dor bater a porta para que se acorde? Na obra um pouco desconhecida pelos espíritas, chama Obras Póstumas, que é um compilado de anotações de textos de Kardec que juntaram depois da sua desencarnação e editaram o livro, por isso que chama Obras Póstumas. Kardec anota que nesse momento da transição, vários sinais seriam muito nítidos de que estaríamos vivendo esse momento. Entre eles, está lá anotado, o aumento do suicídio de jovens e de crianças. Trazendo o efeito que não é uma previsão mística ou mítica, é uma análise de um efeito por conhecer-se as causas. Porque quando a gente observa o mundo atual, essa tese não deveria ser verdadeira. Porque nós vivemos um momento da informação. Nós vivemos um momento onde a tecnologia nunca foi tão avançada e tão rapidamente crescente. Só que a realidade é muito diferente. Enquanto a tecnologia está na palma das mãos da grande maioria das pessoas, ninguém usa essa informação como deveria ser usada. Existe uma condição humana que a psicologia chama de efeito manada. É inspirada numa manada de gado. Porque o gado, onde vai um na frente, todos vão. Se aquele não estiver indo para o brejo, todos vão. Se vai para o matador, todos vão. Existe esse efeito manada entre as pessoas. E recentemente isso aconteceu comigo. Eu confesso que eu fiquei muito frustrado. Eu gosto de fotografia. E eu fico quase que um ano esperando esse período da seca, que é a única coisa que eu gosto do período da seca, é o final dela para poder fazer fotografias do sol nascendo ou se pondo. Porque como está muito seco e tem muita poeira suspensa no ar, cria-se algo que se chama névoa seca, próximo ao horizonte, que filtra a luz do sol. Então o sol vai se pondo e fica aquela bolinha laranja, a coisa mais linda que eu sei que todo mundo já viu. Só acontece nessa época do ano por causa da seca. E eu fiz algumas fotos e joguei no meu Facebook. E vieram os comentários. Que lindo, pena que é por causa da queimada na Amazônia. Que lindo, pena que o motivo é tão triste. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. E o interessante é que o Facebook, no outro dia, trouxe naquelas recordações, naquelas lembranças, uma foto do sol daquele jeito de 6 anos atrás. E eu compartilhei e escrevi embaixo. As queimadas na Amazônia estão tão fortes que atingiu até o passado. Olha a foto aqui igual. Porque as pessoas não se informam. Queimada na Amazônia não tem nada a ver com isso. Porque leram alguém que pronunciou de maneira errada e não buscam informações. E vai todo mundo na onda, e isso em relação ao suicídio também acontece. Lastimavelmente acontece. E na outra vertente, o que é bastante contraditório, nós vivemos num mundo onde a tecnologia é tão avançada, que uma notícia que já não é nova, talvez já vão em 3 ou 4 anos, eu me lembro muito bem que eu fiquei encantado com aquilo. Um médico na Europa, operando um joystick via internet de alta velocidade, operava nos Estados Unidos um paciente através de um braço robótico. Ele na Europa e o paciente nos Estados Unidos, e um robô sendo operado pelo médico.
ele ia fazer a sutura, os cortes, dava os pontos. Mas, contraditoriamente, por mais que a tecnologia esteja avançada, os problemas da emoção humana ainda não foram completamente equacionados. E em se tratando da prevenção dos transtornos emocionais, a nossa ciência ainda está na Idade Média. Até mesmo porque a mente não é um órgão, não tem marcadores biológicos, portanto, não se consegue diagnosticar através de exames transtornos da mente. Por isso que não se chama mente mais de doença mental, porque por ser a mente, aliás, por não ser a mente um órgão, ela não pode adoecer. Então, há muito tempo a psiquiatria chama-se de transtornos mentais. E a prova disso é que, há 5 anos atrás, um grupo de cientistas analisaram no mundo inteiro 15 mil atestados de óbitos de pessoas que se mataram em diversos países, em diversas classes econômicas, sociais e culturais. E o triste é que mais de 90% desses casos poderiam ter sido evitados, porque eram casos de transtorno de ordem emocional. O que corrobora com as estatísticas de que as diagnoses de problemas na mente têm muito mais erro do que acerto. Por conta disso que eu expliquei. Porque a mente não traz nenhuma possibilidade de se fazer exames. E o problema é que, na verdade, o materialismo é a causa, é o alicerce principal dessa situação. Porque, segundo Joana de Ângeles, a humanidade, como a grande maioria, vive atualmente um estado de loucura. E foi esse estado de loucura que foi analisado por Kardec para que ele pudesse, com a orientação dos espíritos, classificar o que estaria acontecendo nesse momento. Só que quando a gente fala estado de loucura, muita gente fala assim: não, ela deve estar maluca, porque não tem ninguém doido aqui. Bom, quando a gente pensa em loucura, do lobo de pedra jogando pedra em avião, internado no manicômio, no sanatório, essa é a ponta da loucura. É o caso extremo. Quando nós buscamos no dicionário loucura é privação do bom senso e da razão. E a loucura tem um início. E ela começa de maneira muito singela e muito silenciosa. E quando nós estamos mergulhados num estado, numa condição, dificilmente nós conseguimos, do lado de dentro, perceber o que está acontecendo. Por isso que quem está do lado de fora e ouve problemas que a gente conta, fala assim: olha, o seu problema não é nem tão grande assim. Por quê? Porque de fora a pessoa tem uma visão diferente de quem está dentro. E nós somos envolvidos nesse estado de loucura sem nos percebermos do que acontece. Mas basta a gente começar a olhar os sintomas. As situações que acontecem na sociedade, na mídia, no noticiário, ou às vezes do outro lado do nosso muro, com o nosso vizinho. Crimes hediondos, violência doméstica, até situações onde comerciantes tentam a obtenção de lucros a qualquer custo, inclusive colocando em risco a saúde de pessoas para que ele possa ter lucro, inclusive adquirindo coisas de péssima qualidade e tentando vender por preços mais altos para obter lucro. São situações como esta que traduzem que tem coisa muito errada. Mas o principal é o modo que nós vivemos e que nós enxergamos a vida. E não precisa ser nenhum especialista para a gente ver o quanto que nós todos, até hoje eu não conheci uma exceção, desejamos viver tudo que há para viver, como diz a letra da música que o Lulu Santos canta. Nós desejamos extrair das coisas o máximo de prazer que as coisas possam nos proporcionar. Sejam essas coisas os bens materiais, sejam essas coisas a nossa condição econômica,
Sejam essas coisas o nosso corpo físico, sejam essas coisas a alimentação, seja o que seja. O problema não são as coisas, não tem nenhum problema em eu vivenciar o conforto que o meu dinheiro permite, desde que o meu dinheiro seja ganho com o suor do meu trabalho de maneira lícita. Se eu tenho condições de viajar para a Europa 3 vezes por ano, não há mal nenhum, embora o exagero. O problema não é eu ter condições, eu ter dinheiro. O problema é o uso que eu dou para o dinheiro que eu tenho. É a maneira egoística ou vaidosa que eu uso aquilo sem ter nenhum interesse em compartilhar ou melhorar a vida do outro. O problema não é viver bem com a saúde que o meu corpo proporciona. O problema é eu viver o excesso do sensualismo. Então, não são essas situações que a gente equivocadamente confunde. É o modo que se faz. Entra nas redes sociais. A necessidade da superexposição das redes sociais. Onde a pessoa vai, as pessoas não curtem mais uma viagem. Vão para a praia, não vão mais para conhecer o local, para curtir o local, para viver aquele momento único. Não, vão para lá para tirar fotos. Para ver qual é a melhor foto, a melhor selfie, o melhor local. Não vai para um restaurante para degustar um sabor diferente. Não, vai para tirar foto do prato e postar. Então essa superexposição denota que alguma coisa está errada, que alguma coisa está muito errada. Porque psicologicamente falando, quando nós analisamos pelo lado psicológico, essa necessidade de ostentação, de superexposição, traduz sim uma grave deficiência emocional. As últimas pesquisas dizem que, inclusive, pessoas que mais postam selfies nas redes sociais são pessoas que mais trazem deficiência de ordem emocional. Ela precisa, através do narcisismo, buscar essa exposição para tentar naquilo suprir um vazio que ela traz para ela mesma. E é a grande maioria. Só que como esses prazeres, esses caminhos são muito rápidos, muito efêmeros, a fatura chega. Tudo passa. E quando a conta chega, o maior preço chama-se vazio existencial. Porque essas coisas não nos satisfazem completamente. Por mais que a pessoa vivencie as situações, por mais que ela busque fugas nessas situações, chega um ponto que entedia. Chega um ponto que, por mais que ela tenha condições de viajar, de curtir, de sair, de ter amigos, curtidas, blá 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 blá, chega um ponto que aquilo não completa. E vem vazio essencial. E nesse ponto a coisa bifurca. Porque aqui se separa basicamente em 2 grupos. O primeiro, mais consciente, busca ajuda espiritual. Grande parte desses, a negociação com Deus. A negociação através do aporte de dinheiro, pagamento de ofertas, de dízimos, feitio de promessas. Uma negociação como se Deus fosse um negociante. A outra vertente, mais inconsciente, que participa de uma classe que Joana de Ângeles diz, dos que vivem a consciência de sono. A consciência de sono é aquela onde a pessoa vive apenas para sensações físicas, ou seja, apenas para comer, dormir e fazer sexo. E tudo que envolve isso. Não é uma consciência desperta, é uma consciência de sono, que acha que só tem que se aproveitar as coisas da matéria. E quando vem o vazio existencial, o que elas fazem? Buscam nos vícios, nos medicamentos, a saída equivocada. Porque é como se estivesse cavando um buraco e entrando nele. Porque quando passam os efeitos dos vapores,
A situação que a pessoa tentava fugir continua lá e às vezes acrescida, às vezes piorada. E o que ela faz? Se lança novamente. E aí fica como o cachorrinho correndo atrás do rabinho. O resultado que isso está levando, a Universidade de Colômbia lançou ano passado uma pesquisa dizendo que em 2025, logo ali, seremos no mundo 1 a cada 2 pessoas com algum tipo de transtorno de ordem psiquiátrica. Isso significa que se você olhar para a pessoa que está do seu lado, se não for ela, vai ser você. Isso é particularmente muito grave, porque na ponta dos transtornos psicológicos e psiquiátricos existe uma porta muito larga que se chama suicídio. Então a tendência por conta disso, segundo a própria ciência, é justamente um acréscimo do suicídio, por conta do estilo de vida que nós fazemos. Só que essa alienação, por assim dizer, não começou de ontem, e nem começou agora. Ah, mas o suicídio está aumentando agora. Sim, mas o suicídio é um efeito. As causas já foram identificadas há décadas. 2 pessoas muito importantes nessa análise, que eu cito muito nas palestras, inclusive aqui. Um é Viktor Frankl, um psiquiatra vienense, preso na Segunda Guerra Mundial no campo de concentração de Auschwitz, o criador da logoterapia, a terapia dos sentidos. Viktor Frankl falou da coisificação. Ele disse que as pessoas seriam despersonalizadas e transformadas em coisas. E não é difícil observar isso. Se você conversa com adolescente, com jovem, com adulto jovem, não raramente a pessoa fala assim: não, ontem eu fui na festa e beijei 5 bocas. Ele não beijou a fulana Beltrana Cicrana, beijou as bocas. Ah, teve uma balada e eu peguei aquele corpinho. Ele não ficou com a fulana, ele não transou com a fulana, ele não fez sexo, ele pegou o corpinho, a coisa. Então as pessoas se transformaram em coisas. O que veio ser corroborado mais tarde por Zygmunt Bauman, um sociólogo, desencarnado, se não me falha a memória, em janeiro de 2017 ou 2018. Deixou 42 livros escritos e criou a teoria da sociedade líquida, ou modernidade líquida, dizendo que a nossa sociedade se liquefez, perdeu a forma. Tudo perdeu a forma. As pessoas não lutam mais para consertar nada, simplesmente trocam, desvalorizam. O celular dá um problema sério, raramente se conserta, compra-se outro. O funcionário está dando problema, o patrão, o gerente, não quer mais saber qual é o problema do funcionário, demite e coloca em outro lugar. Se o problema é o chefe, o funcionário já distribui currículos e troca de emprego, não tenta resolver. No relacionamento, seja de namoro, noivado, casamento, começou a dar problema, as pessoas saem. Não tentam mais resolver os problemas, lutar pela relação, simplesmente trocam. Então essa condição que nós estamos vivendo, que nós tratamos o outro, e principalmente como nós nos tratamos, é que vai eclodir nesses transtornos de ordem emocional, que infelizmente a medicina não previne, apenas trata. Primeiro porque é muito mais lucrativo vender remédio do que evitar a doença. E segundo porque a ciência ainda não consegue, como eu disse, trabalhar com isso. E o problema é que nesse mundo coisificado, nesse mundo liquefeito, nesse mundo de delícias materiais, onde hoje é muito fácil se obter o que quer, não é a nova geração apenas que está passando por isso. Os adultos, os pais, muito preocupados em vivenciar aquilo que eles não tinham na adolescência, na juventude, estão se esquecendo dos filhos. E nesse ponto nós conseguimos também dividir
em dois grupos distintos, básicos. Um, que são os pais que preocupam excessivamente com os filhos e dizem: meu filho não vai passar pelas dificuldades que eu passei, e super protegem, criando incapazes, que quando saem para enfrentar o mundo engole eles. São esses que estão se matando em tenra idade porque não são acostumados com perdas, nem com frustrações. E quando a namorada dá um pé porque deu algum problema, ele se mata porque não sabe perder. Ou quando o coleguinha faz gozação, coisa que todos nós crescemos vivendo isso, se mata porque não consegue lidar com aquilo. Uma outra vertente são aqueles pais que não se preocupam com os filhos. Bota filho no mundo e põe para a mãe ou a avó cuidar, criar. Faz mais filhos e distribui para os parentes cuidarem. Ou estão numa relação, tem algum problema, simplesmente se separam e não se preocupam com a criação, com a formatação da personalidade dos filhos. E lançam aquelas crianças no mundo para aprender de qualquer jeito. Sabe qual é o resultado disso? Psicologicamente, a adolescência que ia dos 12 aos 21 anos está sendo começada dos 9 e terminando nos 28. Vai para as redes sociais. A quantidade de mulheres, principalmente, quase 30 anos, nas baladinhas, chupando pirulitinho, tirando foto, achando que aquilo é o máximo, é lindo. Recomendo. São atitudes adolescentes, mostrando o quanto a maturidade está demorando a chegar. E quando a maturidade demora a chegar, a lida com as emoções é muito grande. Agora, quando nós voltamos, saímos das fotinhas com cara de cachorrinho, de coelhinho, e voltamos realmente para as crianças e adolescentes, na faixa etária que deveria, nós começamos a esbarrar com crianças que começam a vida sexual aos 11, aos 12 anos. Eu, particularmente, sou testemunha disso, porque a gente trabalha com assistência no Centro Espírita Maria de Nazaré, que lida com jovens, com adolescentes, com crianças, com adultos da periferia da cidade, e ali desfilam todos os dias dramas totalmente complicados. Como uma jovem de 16 anos, com praticamente 3 filhos, porque carrega arrasta um pelo braço, o outro no carrinho e grávida. Uma jovem que 8 anos atrás, portanto aos 8 anos de idade, foi apresentada ao sexo pelo tio que a estuprou por 3 anos. Que conheceu o álcool aos 4, quando o pai, bebendo, dava para ela um bebê, uma criança. E que aos 14 participava das festas reis, transando com 10, 12 homens durante as quase 18 horas que a festa acontece. Tanto é que são 3 filhos, ela não sabe quem são os pais de cada um dos filhos. Então são situações como essas que demonstram o quanto a família falta. E quando nós observamos as pessoas, como elas se comportam, preocupadas muito mais com a quantidade de curtidas que recebem nas suas fotos, nas suas postagens, do que inclusive com a quantidade de amigos que lida no tete a tete, no olho a olho, no olho a olho, olho no olho. Fala sério. Analisando todo esse cenário que eu apresentei superficialmente, isso não é se privar da lógica e do bom senso? E o que é a privação da lógica e do bom senso? Não é loucura? Portanto, sim, nós vivemos um momento de loucura. E nesse momento de loucura, a busca das soluções fáceis lança as pessoas em condições muito mais difíceis. E quando a gente apresenta todo esse cenário para uma pessoa desinformada ou leiga, o que ela fala? É o final dos tempos.
É o fim do mundo. Não tem saída, a humanidade está perdida. E eu, Carvalho, particularmente, acho que não. Eu acho que se a gente colocasse essa situação no gráfico, nós estamos lá no ápice, começando a fazer a curva de decréscimo da crise. Só que aqui, no auge da crise, as dores são maiores. Por quê? Porque a dor é necessária para nos acordar. Não que a dor seja uma obra divina para castigar a humanidade. Não. Deus não faria nada para nos castigar. Deus é amor. A dor é consequência natural das nossas escolhas erradas, equivocadas. E como nós vivemos uma vida material, materialista, como se nós fôssemos corpos que tivéssemos alma, ao contrário, nós somos alma que temos um corpo. E como nós vivemos nesse meio, por mais que se fala, as pessoas não se atentam, a dor chega e desperta. Portanto, nós temos uma solução. Portanto, nós temos uma receita. E a receita é a velha novidade, Jesus. Só que quando a gente fala Jesus, muita gente torce o nariz, porque acha que é papo de religioso. Não é. Jesus não é religião. Jesus não deixou nenhuma religião. Jesus não criou nenhuma religião. Eu não estou falando de Jesus, o mito criado pelos cristãos. Porque a maioria dos cristãos, até hoje, 2000 anos depois, ainda não entendeu quem é Jesus. Pegaram Jesus e criaram uma imagem, um mito, prestando culto, criando dogmas. Eu não estou falando desse Jesus que se coloca na camiseta e sai por aí gritando: eu aceitei Jesus. Nada disso. Eu estou falando da mensagem que Jesus trouxe, do Evangelho. Um Evangelho tão profundo que apenas o Sermão do Monte, que estão nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, fez Mahatma Gandhi dizer que se o mundo perdesse todos os seus escritos e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Que está ali a receita de vida e de felicidade. Basta a gente ler, estudar e aplicar na nossa vida. Imaginemos que Jesus fosse esse copo com a água. E as pessoas falam: oh, que copo lindo, tão transparente, um formato muito interessante, a casca. E esquecem do líquido precioso, que é o líquido da vida. Então nós precisamos desmistificar Jesus e entender a sua mensagem. Por isso que a gente está desse jeito. Jesus fala muito de perdão, de caridade, de amar o outro como amamos a nós mesmos. E a gente está tão longe disso. Porque ninguém pode dar o que não tem. Portanto, para amar o outro, tem que me amar primeiro. E quando a gente observa as pessoas, como elas tratam a si próprios, o próprio corpo, a própria mente, a própria vida, raramente a gente acha alguém que se ama. As pessoas não valorizam esse corpo, que é uma máquina abençoada que Deus nos proporciona para a gente singrar a viagem da reencarnação em busca da nossa evolução. E se mata. Eu não estou falando de suicídio direto e consciente, não. Do inconsciente mesmo. Aquele suicídio que ninguém fala, que muita gente não conhece, que a ciência nem sonha, e que um número gigantesco está caminhando para ele, que é aquele do abuso, do álcool, do fumo, das drogas, da gordura, da fritura, do doce, da falta de exercício, da falta de água, sabe? Essas coisas que a gente sabe que vai nos matando. Isso. Leia Nosso Lar, André Luiz, suicídio inconsciente, por excesso de comida, excesso de álcool. 8 anos de Vale do Suicida. Então nós precisamos acordar para isso e nos voltar para que realmente aquilo que preencha o nosso vazio essencial. A doutrina espírita vem e decodifica a mensagem do Cristo. Lembra da logoterapia de Viktor Frankl? Ela diz que nós somos capazes de enfrentar qualquer adversidade quando nós encontramos um sentido para a nossa vida.
Porque quando nós encontramos um sentido para a nossa vida, nós desenvolvemos duas coisas que a ciência fala muito na área da medicina: resiliência e coping. Coping é uma palavra em inglês que ainda não tem tradução, mas quer dizer mais ou menos como a nossa capacidade de prever o problema e nos preparar para ele. E a resiliência, que é um termo importado da física, que é a nossa capacidade de enfrentar o problema e depois de vencer o problema, voltar para a nossa condição anterior. Uma analogia muito grosseira, já que a gente mora no interior, no bom goianês: um galho de goiabeira, de pé de goiaba. Vamos supor que a goiabeira pudesse raciocinar e preparasse o seu galho para que quando sofresse um esforço não quebrasse. A capacidade dessa preparação do galho é o coping. E a capacidade de você entortar ela voltar, entortar ela voltar, é a resiliência. A doutrina espírita traduz isto tudo no trabalho. No trabalho no sentido de não fazer algo para ganhar dinheiro. No trabalho no sentido de se fazer algo de si para o próximo. De sair da nossa zona de conforto, do nosso sofá, da nossa bolha, e buscar no outro o preenchimento do nosso vazio existencial. Porque quando a gente busca o outro através da caridade, através da dedicação, muitas vezes a gente vê no outro que os nossos problemas nem são tão grandes assim, que a gente consegue sim resolver muita coisa querendo. Lembra da história que eu já contei aqui N vezes, que eu não vou repetir do Hélio? O leproso que vivia uma situação totalmente dolorosa, dorida, e vivia rindo, bem-humorado, dando exemplo da própria vida para as pessoas que queriam se matar. O sentido da vida dele era usar a sua desgraça para aliviar a dor do próximo. É um sentido. Nós precisamos buscar um sentido para a nossa vida, indiferente, independente da morte, porque quando a gente mantém uma vida materialista, quando a gente mantém uma vida achando que tudo é matéria, que morreu, acabou, o que você fala para uma pessoa dessa não se matar? Uma pessoa que acha que não existe nada depois da morte, que a vida é só isso, não tem argumento para falar: meu filho, não se mate, porque ele acha que termina ali. Por isso que Kardec falava: antes de tornar uma pessoa espiritista, torne-a espiritualista, ou seja, crente que existe a vida após a morte, porque é um dos sentidos que nós temos. Mas enquanto eu não desenvolvo esse sentido de buscar algo após a vida material, preciso achar nesta. Eu nunca me esqueço de uma história que eu cheguei a pedir a permissão para a pessoa para poder contar, e ela deu. Às sextas-feiras eu ajudo ali na casa de apoio nosso lar, perto do supermercado Super 1. Lá a gente fornece em média 120, 140 refeições por refeição, café e almoço, para pessoas carentes, que não têm o que comer, que não conseguem se alimentar em casa. E antes da refeição eu faço lá uma reflexãozinha de 10 minutos, uma palestrinha de 10 minutos, que eu busco muito temas que envolvem a vida daquelas pessoas, à luz da doutrina espírita. E um dia falando sobre suicídio, quando eu terminei, um senhor me procura e fala: Carvalho, eu posso contar minha história? Claro. Eu tentei suicídio 2 vezes, eu brinquei: sorte sua, você não conseguiu. Ele falou: hoje eu sei disso, mas você sequer imagina o motivo. Pode contar. Ele falou: eu tenho 50 anos. Há mais ou menos 10 anos atrás, aliás, desculpa, eu tenho 60 anos. Há mais ou menos 10 anos atrás, portanto, quando ele tinha 50, ele começou a ter um problema que causava muita dor nele. Uma infecção na área da bexiga. E o pênis dele começou a retrair, entrar.
Como ele era uma pessoa muito pobre e tinha uma irmã que tinha condições, ele reclamou para essa irmã. Ela veio de Goiânia, buscou ele, levou para Goiânia. Fizeram um exame de imagem. O médico chama a irmã dele e fala: ele tem que entrar para a sala de cirurgia urgentemente. O que ele foi? Olha aqui. Ele é uma espécie rara de hermafrodita. Travou ele. Hermafrodita. O pênis dele está retraindo, ele tem o órgão feminino completo. Só que por estar retraindo, está causando uma infecção que, se não for debelada via cirurgia, vai se espalhar e vai morrer. E já está muito avançado. Só que nós precisamos extirpar o órgão masculino. Eu preciso que alguém autorize da família. Ele nem ouviu, ela nem participou. Ela autorizou, dali ele já foi para a preparação dos exames. À noite ele fez a cirurgia. Ele conta então que acorda na enfermaria, todo enfaixado no abdômen. Alguns dias depois tem alta, vai para casa. E ele, com muita dor, com muita dificuldade de andar, a irmã não falou nada. Ele então tira a faixa e pega um espelho para olhar a cirurgia. E ele fala: Carvalho, foi como se tivesse aberto um buraco e caísse dentro. Eu tinha uma vagina. Você sabe o que é isso? E quando eu gritei, a empregada chegou e falou: a sua irmã pediu para eu te cuidar. Quando ela chegar do trabalho, ela conversa com você. A minha irmã chega com um saco plástico, joga um monte de calcinha em cima da cama e fala: usa para não dar aderência e se acostuma com isso. Vira as costas e sai. Ali eu resolvi me matar. Com muita dor, com muita dificuldade. No outro dia, quando ela saiu, a empregada foi até o mercado, ela tinha ordens para me vigiar. Eu desci as escadas com dificuldade, de cócoras. Abri o portão e saí engateando com muita dor. E atravessei a avenida torcendo para que um carro me atropelasse. Fui e voltei várias vezes, os carros buzinando, e ninguém me pegou. Eu sentei na praça e chorei como criança. Quando eu senti a mão nos meus ombros, que eu virei um tapa na cara. Pá! Toma vergonha! Como você faz isso? Você sabe, eu gastei 100 mil reais com você, para te dar vida. O que aconteceu, meu filho, aconteceu porque Deus quis, ninguém tem culpa. Se acostuma e valoriza. Eu fiquei com vergonha. Meu rosto ardendo do tapa, eu fiquei com vergonha. Voltei, melhorei, vim para Jataí. Eu não sabia lidar com aquilo. Um dia eu fui na agropecuária tal e comprei uma faca de açougueiro. E eu entrei numa mata que existia atrás do condomínio Barcelona, antes de ser o residencial Brisas, ali era uma mata. Eu fui estar lá embaixo, na margem do córrego, porque eu pensei: ali eu me mato, eu corto a minha jugular, ninguém vai me achar, ninguém vai sentir falta. E quando eu coloco a faca, eu sinto uma mão no meu braço, tiro a minha mão e um tapa na minha cara. Quando eu olhei, cara, um noiado, um drogado falou: cria vergonha nessa cara. Olha para você e olha para mim. Meu filho, eu tenho 17 anos. Eu fui expulso de casa com 10. Vivi na rua até hoje. Eu me drogo para dar conta da minha vida. E nem por isso eu quis me matar. E você, um marmanjo desse que é imperfeito, com faquinha no pescoço, me deu uma lição de moral. Ali eu resolvi mudar minha vida. Eu conheci uma instituição que cuidava de drogados. E voluntariamente eu fui lá para dentro ajudar as pessoas. Fui limpar banheiro, descascar batata, conversar com aqueles irmãos. E aquilo foi me fortalecendo.
Eu achei um sentido para a minha vida porque eu percebi que eu poderia ser útil às pessoas e que se eu tivesse morrido, ao contrário, alguém ia sim sentir a minha falta. E até hoje, durante mais de 8 anos, eu vivo assim, ajudando as pessoas. Quando ele terminou, meu queixo estava assim. Eu falei, olha, eu tenho 50 anos, mas hoje eu tenho 51. Eu estou na idade que aconteceu que você narrou, e eu fui me colocando no seu lugar, com toda sinceridade. Talvez eu no seu lugar queria me matar também. Portanto, eu não estou te julgando. Só que você foi muito mais homem do que o sentido físico que você perdeu. Porque você conseguiu achar um sentido da vida e fazer grande que nada. E essa história que eu queria deixar, e esse exemplo de que vale a pena viver, por pior que seja, para que a gente não passe para o outro lado, para vivenciar situações como aqueles 2 espíritos que eu contei no começo. Por isso que, assim como a mensagem que a Sandra leu da irmã Rosália no começo, a receita é a velha novidade, Jesus. Segundo as estatísticas, o número de ateus tem crescido mais do que o de evangélicos. Então não é por nada ou por pouco que o suicídio tem crescido. E não é por pouco que a tendência é crescer muito mais também. É por isso que, ao invés de falar de suicídio, de consequências, nós precisamos falar de prevenção de vida. Sair da nossa zona de conforto e ajudar a amparar. Antes que o suicídio bata à porta das nossas famílias e a dor nos desperte para isso. Porque a vida às vezes nos dá tapa na cara. Só que a gente ainda não consegue entender. Então não é papo de religioso, não. Hoje eu fiz questão de evitar ao máximo questões relativas à doutrina, porque quando isso aqui for para a internet, pessoas de outras religiões verem, porque vêm. Sim, nós somos muito observados por muitos curiosos de outras religiões. Eles entendam que nós espíritas nos baseamos nisso tudo para trazer para dentro da doutrina espírita uma realidade que a gente conhece na teoria, que precisamos vivenciar na prática, porque como os chamados da última hora, nós temos grande responsabilidade sim nessa transição. Então que arregacemos as mangas e partamos para o trabalho. Que possamos ter todos um excelente resto de semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado.